Olá pessoal, para matar a curiosidade daqueles que gostariam de saber como é o processo de teste e desenvolvimento do compilador MSX Partiron, eu quero descrever para vocês um pouco do processo de teste que eu faço toda vez que eu faço alguma nova release da ferramenta. Alguns já sabem que eu desenvolvo essa ferramenta em Linux, como IDE, o CodeBlocks. Ela é escrita em C++. E alguma parte dela, a parte de kernel do compilador, na parte de Z80, é compilado com Pasmo. Então eu junto isso tudo, todo esse processo aí de compilação, é, escrita de código e compilação, gera um executável para Linux e para Windows. Ele faz uma cross-compilação aqui para os dois ambientes. E os meus testes são basicamente feitos em Linux. Eu tenho alguns amigos que ajudam os testes na versão para Windows, que eu costumo mandar, avisar que tem uma nova release e fazem testes em Windows, mas normalmente meus testes são todos no ambiente Linux. Eu tenho uma série de código-fontes que eu uso para testes de regressão, quer dizer, toda vez que faço uma nova release, algum desses códigos antigos de Basic eu compilo para ver se continua funcionando, se nada quebrou. Toda vez que eu faço alguma modificação de melhoria no código-fonte, na ferramenta de compilação, algum tipo de melhoria, eu sempre faço algum programa pequeno, curto em Basic, que eu vou usar de teste, né, para validar essa versão nova. Então eu tenho um código novo, de Basic novo, que eu vou testar, e eu tenho os códigos antigos que eu já escrevi antes, pequenos programas que eu uso para teste de regressão. Uma vez que tenho esse binário gerado do compilador, eu rodo no emulador, eu compilo isso lá no Linux, esses programas pequenos, e o arquivo ROM do Basic compilado, eu testo, faço um ciclo de testes em emuladores. E quais emuladores que eu utilizo? Eu costumo primeiro iniciar meus testes usando o WebMSX, que é um emulador excelente, por motivo dele ser prático, ele está lá no browser, ele é simples de usar, então eu costumo testar é, qualquer compilação nova usando máquinas MSX1 e MSX2 do WebMSX, geralmente também testando os formatos de máquina que são para a América, para a Europa e japonesas. Então essas máquinas eu costumo testar também. É, e também, depois desse ciclo de teste com o WebMX, eu vendo que está funcionando, tal, ou se houver algum bug que eu não consigo pegar aqui pelo WebMX, eu costumo pular para o OpenMX, que aqui eu uso muito mais o Open para dois motivos. Uma para poder debugar em Assembly, ele tem um ótimo debugger, então eu utilizo ele para fazer a depuração do Assembly gerado, quando é necessário. E também porque ele tem mais máquinas aqui, mais modelos de máquinas que eu posso testar essa ROM compilada. Eu tenho modelos MSX aqui de 6 KB, 32 KB, tem alguns modelos com memória, com esquema de memória diferente. Então eu consigo fazer um teste mais tunado, mais detalhado no OpenMSX. Nem sempre eu testo até o OpenMSX nas mudanças que eu faço. São muito simples, geralmente só nos testes que eu faço no WebMSX, para mim basta. Mas algumas vezes é algo mais complexo, que fica dando um problema que eu não consigo identificar, ou então vai afetar a forma de leitura dos dados na memória, então eu pulo aqui para o OpenMSX. E aí eu faço o teste aqui para esse emulador. Então são os dois emuladores que eu costumo utilizar durante essa fase de teste inicial aí de qualquer alteração que eu faço no compilador. Em seguida, uma vez que eu terminei esses testes aqui com emuladores, eu vou para uma fase de testes em cima de hardware. Então, quais são os hardwares que eu utilizo aqui nos meus testes? Eu pego a ROM que foi compilada e faço testes primeiro no multicore que eu tenho, depois no Hotbit, que é um MSX1, e depois no Panasonic, que é MSX2+. Esses são os testes de hardware que eu utilizo aí para validar a ferramenta. Para testar no multicore, que é o multicore do Vitor Truco, que é um excelente equipamento, eu testo copiando o arquivo ROM para um microSD e lá eu consigo colocar dentro do multicore e fazer os testes necessários que eu preciso, né? Eu começo com ele porque se tiver alguma coisa de hardware
que eu tenha cometido algum erro muito grave, ele vai demonstrar isso para mim, é, sem eu botar em risco as outras máquinas que são históricas, né? Essas duas outras máquinas, elas não fabricam mais, enquanto o multicore fabrica. Então, se eu tiver algum problema na máquina em si, de teste, alguma coisa que eu fiz de errado, que impacte em máquina, isso é muito raro, mas se ocorrer, vai impactar no multicore e aí eu consigo é, relativamente fácil substituir uma peça, alguma coisa que for. Então, primeiro eu começo testando no multicore. Uma vez que passou aqui no teste multicore, copio essa ROM para um SD Mapper. Ele também vai vir um micro SD para um SD Mapper. Esse SD Mapper eu ligo ele no Hotbit e faço boot para ele. Uso o SofaROM, o Odo para testar aquela ROM. São duas ferramentas de carga. E o próprio Hotbit eu ligo na minha TV via um conversor desses chineses aí genéricos, conversor de AV para HDMI. Eu conecto com um cabo RCA automotivo, que é um cabo blindado para evitar interferências. Eu conecto o Hotbit com esse cabo RCA no conversor e o conversor eu jogo para a TV. Então é assim que eu faço para fazer o teste aqui com o Hotbit. Ele vai via SD Mapper. Quando eu finalizo esse teste aqui com o Hotbit, eu vejo que está tudo funcionando MSX1 e tudo mais, então eu também faço um segundo teste aqui com uma máquina real, que é o para MSX2, 2+, aqui no caso, que é da Panasonic, e eu faço o teste também usando disquetes. Eu faço via SD Mapper também, nessa máquina Panasonic, eu também faço teste via SD Mapper, mas eu também faço via disquete, usando o UDO para carregar. Eu faço um boot para o disquete e tento uma carga. Então, eu costumo fazer esses 3 testes de hardware para garantir que o programa esteja compilando. Nem sempre eu chego nessa profundidade, nem sempre eu chego até o hardware no teste. Como eu falei, quando é uma alteração muito simples, só os emuladores já me dão uma validação, mas quando é algo mais complexo, algo mais profundo de alteração, geralmente eu desço até o hardware e são esses aqui os equipamentos que eu utilizo atualmente, que eu tenho para testar a minha ferramenta, né, meu compilador. A cópia para disquete eu utilizo aqui eu tenho um drive de disquete USB que eu ligo no meu notebook e aí eu consigo copiar do meu notebook o arquivo ROM para o disquete diretamente usando esse drive que eu tenho aí USB, drive legado aí que eu tenho antigo. Então é assim a forma que eu jogo aqui para disquete. Embora eu também possa copiar para o disquete via o SD Mapper também, outra forma que às vezes eu utilizo também. Então, pessoal, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês como é que eu faço todo esse controle de testes, ciclo de teste do compilador, para disponibilizar para vocês algo de mais qualidade possível, né? Espero que vocês tenham gostado aqui de saber como é que é o meu setup aqui, meu ambiente. E até a próxima, pessoal.